Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aulinha de história nessa volta às aulas? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o ano de 1821, que a família real volta para Portugal. Tá? O escritor, o Laurentino, ele disse que, ao retornar para Lisboa, D. João VI deixou para trás dois Brasis inteiramente diferentes. Esse período que Dom João VI ficou aqui com a família real foi chamado de período joanino, tá? E por que ficou dois Brasis totalmente diferentes? Porque um teve aquela população que se acostumou, né, que teve um aprendizado com a corte portuguesa, teve um convívio com a corte portuguesa. Então, seus hábitos eram diferentes. E teve outras pessoas, outra parte da população, que continuaram do jeito que sempre estiveram. Elas não fizeram parte, não acharam ruim, mas também não compartilharam de nada. Elas ficaram isoladas desse contexto, né? Como se fosse como Pedro Álvares Cabral as havia achado lá, em 1500. Tá? Então, elas, por exemplo, a corte portuguesa tinha o costume de tomar chá, vamos dizer assim. Essa parte da população, ela continuou com os seus costumes, tá bom? As pessoas da corte, como que eu posso dizer? As pessoas da corte portuguesa, elas eram muito cheias de pompa, tá? Então eles tinham muito costumes e os costumes deles eram totalmente dos costumes aqui do Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele passou por transformações e ficou muito rico, tanto na economia como na cultura. Então, a corte portuguesa trouxe de coisas boas, né, para o Brasil. Só que tinha um porém. As pessoas lá da corte, ela obrigavam as outras pessoas, como por exemplo os dançarinos, os maestros, os cantores, elas obrigavam eles, a exibir concerto para eles, para os barões de açúcar, para os viscondes de café, para os marqueses, para os condes lá das minas de ouro e diamantes. Então, assim, não é que eles queriam, eles eram obrigados, mas eles estavam no convívio deles, né? Eles decidiram isso. Eles não estavam lá obrigados, eles estavam lá no convívio, então eles obrigavam eles a fazer isso. E era muito engraçado porque naquela época, um dos lugares que eles gostavam muito da população do lazer era o Jardim Botânico. Olha que coisa legal, né? O Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. E lá ele tinha o cultivo de plantas nativas de outros países e tal. E a população gostava muito de utilizar aquela área como lazer, tá? E aí eu vou deixar, primeiro eu vou falar sobre esse pedacinho. O Rio de Janeiro, ele era um contexto do centro cultural e político do século XIX, tá? E o restante daquela população, se aquela população não ficava junto, não fazia parte da corte portuguesa, o que ela fazia? Essa população, ela se concentrava no litoral. Era em torno de 4,5 milhões de habitantes. E elas não compartilhavam nem dos benefícios, nem de nada do que a corte havia introduzido no Brasil. Porque a corte trouxe coisas boas, né? Mas elas não compartilhavam de nada. Elas ficaram vivendo no litoral, como eu disse, da forma deles, com costumes deles, tá? Eu vou deixar aí para vocês a página 105 e 106 como uma atividade de lição de casa para a próxima aula. E sobre essa parte de 1821, a família real volta para Portugal, tá bom? Aí nós vamos para a próxima. Esse exercício é um exercício também, tá? Mas eu vou
contar para vocês, mais ou menos, essa travessia conturbada e escala em Salvador, da família real. Mas eu quero que vocês também leiam para introduzir melhor o que eu estou dizendo, tá bom? Então vamos lá. Os brasileiros, eles nunca haviam visto um rei europeu. Antes na vida deles, não tinha visto nada. O que eles tinham como imagem era que eles iam, por exemplo, o que eles viam lá nas moedas e gravuras que chegavam até eles. E era um homem de pose, corpo bonito, olhos bem grandes, né? Aquele homem bem pompudo. Mas quando a corte portuguesa chegou ao Brasil e desembarcou, eles viram uma cena totalmente diferente do que eles imaginavam. Quando eles olharam, era um homem gordo, fatigado, ou seja, cansado da viagem, muito simples, uma face vermelha, um passo cansado, né, em virtude também de uma doença que ele tinha hereditária, e um velho casaco, vestia um velho casaco. Mas isso foi dito por um historiador chamado Pedro Calmon, tá? Teve um outro historiador, que foi o Tobias Monteiro, que ele já disse totalmente ao contrário. Ele disse que Dom João, ele usava um casaco comprido de gola alta, um colete branco bordado, calção de cetim, botas curtas, um enorme chapéu com uma espada enorme na cintura. E ao lado estava quem? Sua esposa Carlota Joaquina, magra, ossuda, olhos inquietos, lábios finos, queixo comprido, e deixaram aparecer a contrariedade deixam aparecer a contrariedade de estar numa terra de gente que eles detestavam. Desculpa, amores. Porque assim, até então, como vocês sabem, eles vieram para o Brasil porque eles tiveram que fugir para vir para o Brasil, né? Mas assim, era uma terra que eles não gostariam de estar, tá bom? Então, ela e suas filhas, por exemplo, as princesas e as outras damas da corte, elas tinham desembarcado com os cabelos raspados. E as que não rasparam, elas usavam os turbantes para se proteger, sabe do quê? De piolhos. Elas tinham que se proteger de piolhos. Piolhos que teve um surto durante a viagem no navio. Aí desceram, todas pomposas. Para variar, os brasileiros, quando viram aquilo, né, viram aquelas mulheres, já acharam que eram a última moda na Europa. Nossa, olha isso, as mulheres carecas, olha aquela mulher com aquele pano enrolado na cabeça e tal. Esse foi o comentário. Deve ser a última moda lá na Europa. O que aconteceu? Pouco tempo depois, a maioria das mulheres apareceram carecas ou com o turbante enrolado na cabeça. É engraçado isso, né? Mas eles queriam imitar os nobres. Eles acharam que aquilo lá é maravilhoso, é chique, né? E aí, apesar de algumas, vamos dizer assim, de algumas decepções, como disse no início, né, que o povo do Rio de Janeiro, que mesmo assim o povo do Rio de Janeiro prestou todas as homenagens a eles. Não teve, eles não podem reclamar porque o povo brasileiro é muito receptivo, né? Eles estavam ao seu alcance. Como é que eu posso dizer? Tudo que eles pediam, tudo que eles pediam estavam lá. Então, assim, eles sempre foram muito bem tratados pelos brasileiros. E muitos políticos e pessoas importantes, elas participaram dessa homenagem. E ali, sabe o que ficaram? O que aconteceu? Ali elas foram molhadas assim, jogada, né? Águas benta, foi jogada água benta. Dom João beijou a cruz e recebeu a bênção do bispo, entre outras coisas que aconteceram, coisas que são dos costumes brasileiros. Em seguida, fizeram um cortejo até a Igreja do Rosário, que é a catedral da cidade.
As ruas foram cobertas com uma areia fina e branca, sabe? Folhas e flores, tudo de acordo com o que disse o padre, só para a passagem deles. A cidade toda cheia de tapeçaria nas janelas, muita decoração, muitas coisas assim nas ruas durante o cortejo e muita música também, tá? Tudo isso para receber a família real. Então, o Brasil sempre muito receptivo, tá? E assim foi a chegada deles. Mas para isso também eu vou deixar para vocês uma atividade. Eu quero que uma chegada, a família real volta para Portugal, né? Então eu vou deixar uma atividade para vocês daqui. A lição A, B e C, tá vendo aqui? Lição A, B e C. A letra A e a letra B eu quero que vocês façam no caderno de história. E a letra C vocês vão fazer aqui no livro. Gente, o que eu peço desculpa para vocês? Quando eu gravei isso, claro que eu tô gravando para vocês, a Pro ainda tá um pouco gripada. Então eu tive uns errinhos aí de palavras, tal, me perdoem. Por isso que eu peço para vocês lerem a atividade, tá? Leiam para responder as questões. E na próxima aula eu vejo com vocês, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.